Olá pessoal, tudo bem? Queria conversar com vocês agora sobre um tema muito importante para o futuro do nosso país. Trata-se do combate à corrupção, mas só que de uma maneira prática, tá? A gente vai avaliar o que está sendo feito e o que pode ser feito também. O primeiro exemplo de combate à corrupção, ela pode acontecer através de manifestações nas ruas, protestos nas ruas. As pessoas se informam sobre uma determinada causa e percebem que ali deve estar suspeito, o processo ali deve ter algum ato de corrupção, então vão para a rua protestar. E isso acontece no mundo todo, isso não é uma particularidade do Brasil. Mesmo em países desenvolvidos, de vez em quando tem alguns protestos, tá? Greves e assim por diante. Isso é normal. A grande vantagem desse mecanismo é que a população consegue chamar a atenção da mídia e, através disso, quem sabe chamar a atenção dos governantes públicos e levá-los a tomar atitudes corretas, aí movidos, digamos assim, à pressão mesmo, à pressão popular. A desvantagem, ou digamos assim, os efeitos colaterais, é que dentro desses grupos também existem outros subgrupos. E alguns desses subgrupos estão dispostos aí, por exemplo, à violência e à quebradeira. E a gente tem visto isso também acontecer no Brasil, mas também acontece em outros países, tá pessoal? Isso aí é um processo, digamos assim, dentro da humanidade, de uma sociedade, é um processo normal. Contudo, eu não estou defendendo que essa seja a melhor maneira de fazer o protesto. Há de se diferenciar isso. Estou dizendo que o comportamento humano é normal em relação a isso. Mas uma grande desvantagem desse método é que, se você voltar um pouco o vídeo, você vai ver, chama a atenção das mídias, eu falei. Então, para que tenha efeito essa manifestação, para que ela tenha o efeito esperado, você precisa chamar a atenção da mídia. E aí acontece o problema. E se a mídia for comprada? E se a mídia não tiver interesse naquela manifestação? E se a mídia também estiver envolvida naquele processo lá? Se os gestores públicos tiverem corrompido a mídia, há de se convir que as chances disso acontecer no Brasil muitas vezes são grandes. A gente vê aí determinadas situações que não consegue esclarecer de uma outra maneira que não seja essa. Contudo, também não acredito que seja toda a mídia brasileira comprada. Mas o fato é que manifestações de ruas são reféns da mídia. A mídia pode pegar essa manifestação, fotografar e filmar o que ela quiser, e daí na hora de publicar isso, ela vai publicar de acordo com os interesses próprios. E aí, de manifestantes se tornam vândalos, né? Engraçado é que o mesmo tratamento que eles falam, esse nome, manifestante e vândalo, ele muda de acordo com o interesse da mídia. Manifestações no Brasil muitas vezes são chamadas de vândalos, mas em outros países, como por exemplo agora na Croácia, onde está tendo manifestações, realmente morte e tudo mais, os manifestantes lá são chamados de manifestantes e não de vândalos. E outros países onde também isso acontece. E por incrível que pareça, pessoal, também pode acontecer o contrário, exatamente o contrário. Uma situação onde vândalos são chamados de manifestantes. Se a mídia tiver interesse nisso, ela vai chamar e ela vai colocar a situação em que vândalos sejam manifestantes. E daí, quem está lendo a mídia vai adquirir, vai assimilar aquela ideia baseado naquela informação que foi publicada, da maneira que eles publicaram, certo? É quando acontece o processo de manipulação da opinião pública. Se a gente não ficar atento a esse evento, nós nos tornamos reféns das vontades das mídias, que muitas vezes são manipuladas e corrompidas por gestores ou empresas corruptas. E claro, mais uma vez, isso não acontece, graças a Deus, com todas as mídias, com todas as empresas, mas também acontece. E chegamos agora então à segunda maneira de fazer controle, combate à corrupção, que é a maneira em que você não depende muito dessas mídias. Pelo contrário, você vai agora criar conteúdo para colocar na rede mundial de computadores, a internet. Assim você faz a sua própria pesquisa. E eu pessoalmente, eu sou mais partidário dessa metodologia. É melhor pesquisar, analisar as fontes e depois sim publicar material relativo a essa informação. E nesse ponto, o governo federal brasileiro tem avançado, ainda que com muitas resistências. Por exemplo, a publicação da Política Nacional de Participação Social, que consegue, que dá mais poderes a organizações sociais, ONGs ou qualquer outra organização social,
para ajudar no controle de informações e não na tomada de decisões, como muitas vezes pessoas que são contra essa política estão afirmando, tá? Essa política nacional de participação social, ela só incentiva, ela formaliza a organização de grupos da sociedade para ajudar nesse controle, principalmente no controle das finanças públicas. Tá? E aí entra, por exemplo, um mecanismo também que faz parte desse processo, que é o portal da transparência, que eu vou mostrar para vocês como funciona. Eu convido a todos vocês a assinarem esse portal de transparência, vou mostrar como funciona, e aí vocês vão receber periodicamente informações sobre as verbas que o município que você tem interesse, pode ser o seu município ou o município que você vive, as verbas que esse município recebe. E aí, pessoal, eu chamo vocês, eu clamo a vocês para que façam o seguinte: analisem a quantidade de dinheiro que ele recebe para um determinado evento e vão lá nesse evento e fotografem e filmem e mostrem a situação de como esse evento se encontra no momento. Quer dizer, apesar do recurso liberado, o que é que foi feito com esse dinheiro? Depois a gente pode analisar também a seguinte situação: se foi 1 milhão liberado, você analisa a obra e tenta entender se realmente naquela obra foram investidos 1 milhão de reais. E eu acho que isso é um trabalho muito interessante que todos nós podemos fazer. Mesmo eu, por exemplo, que vivo fora do Brasil, já faço isso para a cidade de Belém do Pará, estou acompanhando aí a liberação de recursos, coisa muito interessante que daqui para frente eu vou publicar também mais. Mas eu convido você a fazer isso no seu município. É muito importante a gente sair da teoria, sair dessa parte de o combate à corrupção, Brasil, não sei quem é corrupto, não sei o que lá, mas agora é hora de fazer, tá? Fique atento aí, dê uma olhada na sua tela que eu vou mostrar como funciona esse processo. Estamos aqui então no site do Portal da Transparência, que é do Governo Federal Brasileiro, tá? Esse portal é do Governo Federal Brasileiro. A intenção aqui é demonstrar as contas públicas, o que está sendo gasto, onde está sendo gasto, né? E aí você tem alguns exemplos aqui: transferência de recurso por estado, por município, por programa. Você pode escolher então o que lhe interessa e marcar. Depois você escolhe aqui se são entes governamentais e assim por diante, né? E tem aqui consultas temáticas e tudo mais. Eu aconselho vocês a fazerem esse serviço aqui, olha: receba informações de liberação de convênios. Aí você clica aqui e dá o seu e-mail, já estou clicando em cima. Você dá o seu nome e o seu e-mail, informa, depois informa aqui qual o estado, né, que você quer receber informação e que cidade dentro desse estado. Aí coloca esses números que vem nessa imagem para evitar falsificação, preenche aqui e coloca em enviar. A partir disso, sempre que houver liberações, você vai começar a receber e-mails e vai ser informado sobre essas liberações e os valores e para que são destinadas essas liberações de recursos públicos. E como eu falei a vocês, eu fico de olho aqui nos recursos que são liberados para a cidade de Belém do Pará, que é a cidade onde eu nasci, e vocês vão receber um e-mail com esse formato aqui, tá? Portal da Transparência, aí está aqui cadastro, né? Caro cidadão, você está recebendo essa mensagem porque se cadastrou no Portal da Transparência, e assim por diante, tá? E ele fala aqui: os dados dos convênios aqui relacionados foram extraídos do CIAF no dia 7/7/2014. E dá outras informações. E aqui ele dá alguns exemplos. Veja a quantidade de recursos que o município de Belém recebeu, né, até esse dia aqui, de acordo com esse relatório, tá? Você recebe isso a cada 15 dias ou uma vez por mês, alguma coisa assim. Então está aqui, por exemplo, olha, objeto: reforma, construção, conclusão e ampliação de unidade de saúde no estado do Pará. O valor total é de 5,5 milhões. Interessantíssimo, né? Valor da última liberação, 1,6 milhão. Isso aqui é muito interessante para quem anda reclamando da saúde pública. E muitas vezes a pessoa diz: é culpa da Dilma, é culpa de fulano, é culpa de Tetrano. Mas aí, olha, vê o que a cidade de Belém recebeu, né, nesse dia aqui, data da última liberação. No dia 3/7, recebeu 1,6 milhão para ser aplicado na saúde pública do município de Belém. Seria interessante dar uma andada pela cidade e analisar se realmente esse recurso foi aplicado na saúde pública. O que vocês acham? Tem chance disso acontecer? Quem é o culpado? É a presidente ou é o prefeito? A gente deve ir para a rua para se manifestar contra a presidente, contra o ministro, contra o governador ou contra o prefeito? O que vocês acham?
se o recurso foi liberado para o município de Belém. Olha aqui, ó, município de Belém. Responsável pelo município normalmente é o prefeito, não é isso? Então vamos aqui ao outro exemplo. Bem interessante também. Urbanização do bairro Cabelo Seco, piloto para intervenções em áreas adjacentes ao Muro do Arrimo. Valor total, 12 milhões e 600 mil reais. Valor da última liberação, 77 mil. Mas olha o valor do projeto, 12 milhões, né, investidos para urbanização de um determinado bairro. Muito dinheiro, né? O que você faria com 12 milhões? Será que não dá para comprar o bairro inteiro e reformar ele todo? Outro assunto interessante. Abastecimento de água, Tailândia, Pará. Ministério da Cidade. 2 milhões e 800 mil reais. Aqui, ampliação do serviço de abastecimento de água no bairro de Águas Lindas, Poços Profundos, elevatória da estação de tratamento de água para desferrização do reservatório. Apoiado rede, Ministério das Cidades, 6 milhões e 600 mil. Então vocês estão notando que realmente é muito recurso para determinadas obras, né? Será que justifica a maneira como as obras se encontram com a quantidade de recurso? Então é isso, pessoal. Peço a ajuda de vocês para compartilhar esse vídeo e divulgar essa informação para que cada vez mais pessoas façam controle das finanças públicas, principalmente do seu próprio município, para que a gente chame a atenção das outras pessoas criando a nossa própria mídia, sem ficar refém de ninguém. Vamos publicar realmente aquilo que é verdade, citando fontes, chamando a atenção de todo mundo, quem sabe denunciando ao Ministério Público onde for necessário, e assim a gente dá um passo muito importante para ajudar na melhoria do nosso país. Saindo da questão teórica, né? Mesmo às vezes pessoas não concordam com a quebradeira nas ruas, manifestação na rua, não tem tempo, sei lá. Então você pode sair da teoria e entrar na prática fazendo esse tipo de coisa. E claro, disseminando essa informação, disseminando esse vídeo, mostrando para as pessoas. E quem sabe, se uma pessoa só em cada estado brasileiro fizer isso, vai ser com certeza um grande impacto. Mas se uma pessoa em cada município brasileiro fizer isso, o impacto vai ser muito maior. E claro, essa é a solução, graças a Deus que o Brasil tem mecanismo de combate à corrupção como esse. Então, conto com você e compartilha esse vídeo aí.